Bem-vindos ao Caminho Milenar. Hoje vamos abordar um tema polêmico sobre quem seriam os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6. Alguns acreditam que se referem a anjos que coabitaram com mulheres, resultando na prole chamada Nefilins. Essa interpretação sugere que anjos caídos ou demônios desceram à terra e tiveram relações íntimas com humanas, desencadeando inquietações teológicas. A passagem em questão, Gênesis 6, versículo 2, menciona que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens e tomaram esposas, gerando perguntas sobre quem realmente eram esses seres celestiais. Agora vamos à questão: quem são esses filhos de Deus mencionados em Gênesis 6? A interpretação clássica é a de que se tratam de anjos que se envolveram com mulheres humanas, algo que teria desencadeado a ira de Deus, levando ao dilúvio, segundo a tradição. Esta interpretação tem gerado muitas discussões e controvérsias ao longo da história, suscitando uma reflexão profunda sobre a natureza desses seres e seu impacto na história humana. É importante ressaltar que diferentes correntes teológicas oferecem interpretações variadas sobre esse tema, e é fundamental examinar essas perspectivas com mente aberta e base sólida nas Escrituras. Esse debate nos leva a considerar não apenas a natureza dos seres celestiais, mas também a relação entre Deus, a humanidade e o plano divino para a criação. A história dos filhos de Deus, em Gênesis 6, nos convida a refletir sobre questões fundamentais da fé e da experiência humana, como a tentação, a queda e a redenção. Diante dessa reflexão, somos desafiados a buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para a humanidade e a importância de permanecermos fiéis aos seus princípios. Há também argumentos que defendem que os filhos de Deus, mencionados aqui, se referem a uma linhagem específica do povo eleito de Deus, o que torna essa passagem particularmente difícil de interpretar. Existem pelo menos 4 razões que contribuem para a complexidade dessa passagem: a dificuldade em compreender seu vocabulário, sua sintaxe, sua relação com outros textos e a escassez de detalhes que poderiam esclarecer a relação entre as palavras utilizadas. As diversas interpretações geram debates acalorados, tornando este texto um verdadeiro desafio para os estudiosos. A controvérsia principal está centrada na identidade dos filhos de Deus. 3 posições principais têm sido levantadas a respeito. A primeira sugere que os filhos de Deus eram indivíduos poderosos da época. A segunda argumenta que se referem à linhagem de Sete, descendente de Adão e Eva. E a terceira propõe que os filhos de Deus eram seres angelicais. A interpretação que associa os filhos de Deus a figuras influentes da sociedade antiga teve origem no século II d.C., entre eruditos religiosos. Segundo essa visão, o pecado desses líderes estaria vinculado aos casamentos polígamos com plebeias, resultando em uma transgressão contra Deus. Alguns estudiosos, como Alcuino, vão ainda mais longe ao sugerir que esses homens poderiam ter sido influenciados por demônios nesse processo, acrescentando uma nova camada de complexidade a essa interpretação. Essa persistente controvérsia nos lembra da importância de uma análise criteriosa das Escrituras, enraizada em sólidos princípios hermenêuticos, a fim de compreendermos a mensagem que esses escritos ancestrais buscam transmitir até os dias de hoje. Essa abordagem argumenta que as expressões filhos dos homens referem-se a homens influentes, reis ou autoridades que escolheram esposas dentre a humanidade. A utilização do plural sugere a possibilidade de estar se referindo a práticas de poligamia que eram contrárias à vontade divina. Uma das forças dessa interpretação é evitar a problemática ideia de anjos mantendo relações íntimas com mulheres, pois textos posteriores dos evangelhos indicam que os anjos não se casam, o que implicaria que não participariam de coabitações íntimas. Essa posição apresenta algumas falhas. Primeiramente, o plural filhas dos homens
não necessariamente indica poligamia, visto que aqueles que tomaram esposas também estão no plural. Além disso, a expressão filhos de Deus nunca é utilizada para se referir a governantes em todo o Antigo Testamento. A segunda interpretação sugere que os filhos de Deus seriam a descendência de Sete, que se casava com a descendência de Caim, representando assim uma divisão entre descendência santa e descendência ímpia. Os filhos de Sete continuariam representando a linhagem daqueles que invocavam o nome do Senhor, enquanto a descendência de Caim representaria os que se afastaram de Deus. Essa visão argumenta que a expressão filhos de Deus e filhos dos homens estaria simplesmente diferenciando entre essas duas linhagens, uma santa e a outra ímpia. Então, o pecado registrado ali seria o casamento entre famílias de fé e famílias não crentes, algo que é repetidamente condenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa união entre os filhos de Deus, representando a descendência santa de Sete, e as filhas dos homens, representando a descendência ímpia de Caim, teria sido vista como uma afronta ao Senhor e tido um papel na propagação da maldade no mundo, conforme mencionado no texto de Gênesis 6. Essa interpretação possui uma fraqueza, que é o fato de que o termo filhos de Deus nunca é utilizado para se referir à descendência de Sete, enquanto é utilizado para se referir a anjos em outras passagens. A expressão filhos de Deus não tem um significado técnico específico nas Escrituras. No livro de Jó, filhos de Deus se refere a anjos, enquanto no Novo Testamento, filhos de Deus são os crentes que foram regenerados e adotados. No entanto, poderia a expressão filhos de Deus significar um povo santo no contexto do Antigo Testamento. Os defensores dessa posição argumentam que sim, e isso seria justificado pelo contexto anterior ao relato de Gênesis 6, que é a descrição das genealogias tanto da família de Caim quanto da família de Sete. Em Gênesis 4, no verso 17, temos a descrição da genealogia de Caim, narrando que ele se afastou do Senhor e teve descendentes que praticavam condutas vis, como assassinatos e poligamia. Em Gênesis 5, no verso 1, o texto volta a apresentar a genealogia de Adão, mas desta vez a partir de Sete. Note-se que Gênesis 4, versículo 26, menciona que após o nascimento de Enos, os homens começaram a clamar e invocar o nome do Senhor dentro da linhagem de Adão. O texto não indica que apenas a família de Adão estava clamando ao Senhor, mas o único registro textual que temos é de que essa geração estava invocando o nome do Senhor, enquanto não temos registro da outra linhagem, descendente de Caim, louvando o nome de Deus. Então temos, no final de Gênesis 4, a genealogia de Caim, em Gênesis 5, toda a genealogia de Adão passando por Sete, e então, em Gênesis 6, o relato da coabitação entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. O contexto imediato parece estar tratando da relação entre as descendências humanas. Não há menção a anjos, demônios ou governantes no contexto imediato anterior ao que é revelado em Gênesis 6. Isso explicaria por que, no verso 5, Deus observa a multiplicação da maldade dos homens na terra, e a punição se dá apenas aos homens, não aos anjos ou demônios. Se anjos ou demônios estivessem envolvidos nessa passagem, por que não haveria registro de punição a esses seres, apenas aos seres humanos? Isto ocorre porque apenas os seres humanos estão registrados nessa passagem. Portanto, o texto de Judas 6 e 7 e também de 2 Pedro capítulo 2, versos 5 ao 6, não estariam necessariamente se referindo a esse caso, já que esse seria o único momento em toda a Escritura em que anjos seriam mencionados nesse contexto. O texto de Judas e de Pedro poderiam estar falando da queda de Satanás, um evento muito anterior a esse acontecimento. Essa é uma posição viável, sem dúvida, mas há uma terceira posição que também é considerada viável, de acordo com grandes teólogos ao longo da história.
A terceira interpretação sugere que os filhos de Deus mencionados ali seriam anjos, argumentando que eles eram anjos caídos que se casaram com mulheres humanas, pecando contra o padrão da criação, que seria procriar de acordo com sua própria espécie. Essa visão era predominante no judaísmo antigo e é encontrada no primeiro livro de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto e também em Flávio Josefo. Segundo essa interpretação, Judas e Pedro seguiriam essa visão ao mencionarem anjos que caíram e foram punidos por Deus em suas passagens. Em Judas, há uma aparente relação próxima entre os anjos caídos e Sodoma e Gomorra. Já em Pedro, uma conexão próxima entre os anjos caídos e o dilúvio, o que indica, segundo os defensores dessa interpretação, que os autores não estavam simplesmente citando dois exemplos, mas relacionando ambos os casos. Essa visão é reforçada pelo fato de que a expressão filhos de Deus é comumente usada para se referir a anjos no Novo Testamento. Portanto, argumenta-se que, quando mencionada em Gênesis 6, filhos de Deus deveria também se referir a seres angelicais. No entanto, a maior fraqueza dessa posição é a dificuldade de explicar a relação do texto com a genealogia anterior, assim como o motivo de apenas os seres humanos terem sido punidos e não os anjos no relato de Gênesis 6. Esta interpretação certamente oferece uma explicação mais simples para a expressão filhos de Deus dentro desse contexto, mas apresenta desafios em relação a essas questões. De acordo com os defensores dessa perspectiva, identificar os filhos de Deus ali como anjos, especificamente anjos caídos, seria a melhor interpretação. Ao argumentarem em favor dessa posição, eles frequentemente citam o texto do Evangelho de Mateus 22, versículo 30, no qual é dito que os anjos nos céus não se casam nem se dão em casamento. Contudo, a defesa mais comum aqui é que Jesus estaria falando sobre os anjos nos céus não se casarem, não que eles não teriam a capacidade de se relacionar fisicamente ou até mesmo procriar com mulheres humanas. Isso se torna plausível, considerando que ao longo do Antigo Testamento, os anjos apareceram em forma humana. No relato de Sodoma e Gomorra, os homens tentaram ter relações íntimas com anjos que apareceram em forma humana. Assim, argumentam que esses anjos poderiam ter assumido forma física, da mesma forma que assumiram a forma de Balaão e de Ló, e coabitado e se reproduzido com essas mulheres, resultando em sua punição por Deus, como é descrito posteriormente nas epístolas de Pedro e Judas. Os defensores dessa visão argumentam que, embora essa leitura possa parecer muito estranha para os leitores modernos, essa estranheza decorre de nossa mentalidade extremamente racionalista e cética em relação a milagres e sobrenaturalidades nas Escrituras. Porém, essa seria a leitura mais literal do texto, de acordo com seus defensores. Dito isso, você pode estar se perguntando qual é a posição correta. A verdade é que todas essas posições são totalmente viáveis. No entanto, não estou disposto a tomar uma posição definitiva sobre o assunto. Existem ótimos argumentos e contra-argumentos a essa posição. E você? Qual é a sua posição? Pelo menos você aprendeu mais sobre os argumentos de cada uma das posições? Espero que sim. Você tem dúvidas sobre esse assunto ou tem suas crenças sobre esse assunto? Compartilhe aqui nos comentários e que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal Caminho Milenar para assuntos misteriosos como este. Deus te abençoe e te guarde.